Em inúmeras situações e momentos, o seu silêncio servirá de espelho para os outros. Obrigará essas pessoas a lidarem com seus próprios desconfortos, porque você reagirá do modo mais imprevisível. Não falará nada, e isso tocará no ego de alguns. Também não opinará, e o suspense de você concordar ou discordar incomodará a pessoa. Elas não saberão o seu posicionamento. E existem vários exemplos e tipos de situações onde você, por não falar, por agir discreto, perturbará algumas pessoas, que por já serem perturbadas ou não saberem lidar com a sua ordem e sua discrição, tentarão de todo modo dificultar o seu caminho. Alguns simplesmente odiarão o seu silêncio porque não conseguem agir do mesmo modo. Vão se incomodar com a sua paz, porque nem sequer sabem mais o que é paz. Por isso, quer aprender agora como lidar com esse tipo de gente? O que falar, o que fazer, contra esse incômodo e ódio alheio? Então vamos ao que interessa. Quem se explica demais, se diminui. Quando você se torna calculista em relação às suas palavras, utilizando o seu silêncio não como um comportamento neutro, mas como uma estratégia intencional, você escolhe quando e o que falar, porque a sua razão irá se conectar com a sua comunicação, pois conforme fica em silêncio, mais reflexivo se torna, e diante dessa reflexão, mais estímulos garante para o seu raciocínio, tornando-se cada vez mais alguém que pensará bem antes de falar qualquer coisa. E quando você decide quando e o que falar, ao invés de apenas falar, você adquire um poder no ambiente, porque controlará os seus sentimentos, energia e pensamentos. Tudo o que falar será pensado, tudo o que disser terá uma função, e as pessoas notando isso, prestarão ainda mais atenção no que diz. Esse é o poder de pensar e ter uma fala controlada e racional. E obviamente nessa atitude, você só falará o necessário, nunca se explicando demais. Você saberá quais perguntas deve responder e quais são inúteis falar algo. Quais opiniões deve defender e quais ignorar. Que tipo de discussão vale a pena argumentar e o que é apenas uma luta inútil. Você terá esse discernimento, pois pensa, reflete, afia o seu raciocínio e entende exatamente o que precisa. E quem na solitude define o que quer, saberá o que falar também. Sem exageros, sem dar satisfação, sem se explicar à toa. Entenda isso. Porque quem se explica demais apenas se diminui, já que conforme fala muito, aumenta as chances de tornar a dignidade vulnerável, além dos planos serem expostos mais fáceis. Sendo assim, saiba o que quer. Use o exercício de refletir, analisar. Tenha sempre essa mente mais ativa para que a sua comunicação seja ativa, sempre essencial e eficiente, já que esse é o segredo. Não é simplesmente ficar quieto. Isso qualquer um faz. É ficar quieto na hora certa e, quando precisar falar, falar o certo. Ou seja, o necessário e apenas isso. Trazendo para a sua comunicação uma função, em vez de só falar à toa e sem pensar muito. Vai por mim. Quanto mais definir essa mentalidade, mais eficientes serão os seus planos e o seu desenvolvimento. Deixe os outros falarem e escute bem. As pessoas adoram se gabar, ou o contrário também, falar sobre os seus problemas. Se estão ótimos ou se estão péssimos, usam a comunicação como a sua principal fraqueza. Se entregam, se expõem, se autossabotam nesse momento de fala, porque querem de todo modo aliviar, descontar, desabafar.
Não se aguentam. O barulho das suas consciências desorganizadas é alto demais. Então lá estão, falando e falando, em uma mistura de idiotice, prazer e impulso. E quando você permanece em silêncio, é óbvio que esse tipo de gente se incomoda. Por que ele não se gaba das suas conquistas também? Por que não fala sobre os seus problemas e não desabafa sobre suas dores e frustrações? Vão se questionar sobre tudo isso. Muitos serão aqueles que se incomodarão e se questionarão em relação à sua atitude eficaz de silêncio, que transmitirá harmonia, ordem, que demonstrará a essas pessoas que você não precisa de validação exterior e nem mesmo de algum conforto. E é isso que fará muitos te odiarem. Eles enxergarão aquilo que gostariam de ser em seu silêncio. Através do seu comportamento discreto, eles desejarão não ter problemas, nem ego, nem essa insegurança de falar tudo o que é. Basicamente, na sua ordem racional e no seu comportamento adequado, eles enxergam visivelmente as suas fraquezas e colapsam por conta desse fator. Pois se existe uma coisa que o medíocre não aguenta, é enxergar a sua própria mediocridade. Então deixe que falem, porque vão falar cada vez mais. Quando notarem o seu silêncio, sua tranquilidade, ordem, eles falarão mais e mais, pois cada vez mais esses indivíduos ficarão frustrados e inseguros. E nesses momentos tudo que sabem é se expressar para se aliviarem de alguma forma. Tentarão comentar de múltiplas maneiras o quanto são bons e o quanto ganham. E também em seus piores momentos sob pressão vão expor sem pensar duas vezes as suas dificuldades, pois como não sabem equilibrar as suas dores, precisam jogar isso tudo para fora de alguma maneira. E nessas atitudes impulsivas, você, observador, aprenderá muito sobre a maioria ao seu redor. Vai por mim. Quanto mais silêncio você fizer, mais falarão ao seu redor, e com isso você escutará e aprenderá. Pois esse é o ponto. Em boa parte dos casos, você não precisa pesquisar, nem pensar muito, nem desvendar os detalhes. É só escutar o que as pessoas expressam para perceber suas falhas, brechas, oportunidades em uma situação. Essa comunicação indiscreta da maioria será uma das suas principais vantagens dentro desse jogo psicológico. Enfim, apenas tenha em mente essa circunstância. Quando você faz silêncio, as pessoas naturalmente se questionarão sobre as suas conquistas, problemas, dificuldades. Como assim ele não fala nada? Como assim não infla o seu ego como todos nós? Por que não desabafa e expõe os próprios problemas como a maioria faz? E nesses questionamentos, mais frustrados ficarão. E com isso, mais se comunicarão. Boa parte funciona desse modo. Então deixe esse mistério te cercar. Influencie questionamentos na mente dos outros. Deixe a curiosidade dessas pessoas funcionarem, entrarem no jogo. E depois, apenas ouça atentamente. Demonstre calma e autoridade. Quando alguém gritar com você, ou tentar tirar satisfação de alguma forma, claramente descontando algum problema em ti, não reaja mal e nem de forma apressada. Não aumente o seu tom de voz junto com essa pessoa. E nem tente se defender desesperadamente com seus sentimentos. Não. Apenas olhe para essa pessoa, dê um tempo antes de falar, até para raciocinar melhor, e então peça para que ela explique essa acusação, essa provocação. Dê uma resposta neutra e diplomática. Peça para que explique simplesmente. E caso a pessoa não consiga argumentar e só continue no mesmo papinho te provocando, diga: ok, mas e aí? O que eu realmente tenho a ver com isso? Ou você fala também: entendi o seu ponto de vista, mas o que você quer que eu faça?
Esses dois exemplos do que deve falar, falando de forma calma, perguntando na tranquilidade, com confiança, pode ter certeza, quanto mais emocionada essa pessoa estiver, falando rápido, gritando, obviamente irritada, e você nessa calma, quem estiver ao redor enxergará a sua autoridade, enquanto percebe o desespero da pessoa. E essa pessoa, com essa sua postura calma, o provocador se sentirá cada vez mais encurralado, sem saber direito o que falar. Pois veja bem, a maioria que age dessa forma, de um jeito tóxico e agressivo, espera uma reação agressiva da sua parte também. Gente assim procura briga, discussão, quer perturbar o outro porque está perturbado. Mas se você não der corda e manter a calma em todo momento da conversa, perguntando de forma racional e mantendo a elegância enquanto argumenta, você desarma esse indivíduo. Ele não saberá como reagir diante da sua calma e autoridade, porque você passará uma certa indiferença junto com autocontrole com esse comportamento, pois não discordará, não enfrentará, apenas pedirá para que o indivíduo explique melhor. E isso é tudo o que ele não esperava e não queria fazer, pois normalmente todo esse showzinho que gente assim faz é algo irracional, impulsivo. E uma explicação racional é tudo o que eles não possuem, não conseguem. Portanto, quando gritarem, tentando te enfrentar ou te perturbar no geral, use esse caminho da razão e da diplomacia, porque é essa postura que eles não saberão como superar. Eles não saberão como continuar a provocação. E em vez de deixar esse pessoal ditar o ritmo emocional da conversa, defina você o ritmo racional. Porque sim, as pessoas no início acharão que o indivíduo te encurralou, mas conforme você não rebate as acusações, demonstra confiança e mantém o diálogo na razão sem perder a calma, sem perder a postura, as pessoas enxergarão rapidamente que quem está encurralado de fato e até passando vergonha é o provocador, principalmente se com o tempo você avançar com a sua competência e esse indivíduo cheio de marra só demonstrar incompetência e problemas no geral. Não tem erro. Seja o que não esperam que você seja. Reaja com indiferença e autoridade. E o principal, tenha a postura que eles jamais conseguiriam ter. Fazendo isso, você eleva o seu nível e jamais se rebaixará perante essas pessoas que só querem tirar a sua paz. A reação dos inseguros. Tem muita gente insegura por aí. Pessoas que precisam de aprovação, elogios, aplausos, querem que os outros toda hora inflem os seus egos ou concordem com elas. Mas quando você não parece ligar muito, quando você estando no mesmo ambiente de trabalho ou social, passa essa imagem de silêncio, não aprovando e nem desaprovando, não discordando e nem concordando, essa pessoa ficará intrigada. Ele gosta de mim? Ele aprova o que eu faço? Ele concorda com as coisas que digo? O que será que ele acha de mim no geral? O seu silêncio criará esses questionamentos na mente dessas pessoas mais inseguras. E, portanto, você rapidamente irá expor a fraqueza delas. Porque como precisam tanto de aprovação e bajulação, como esperam que os outros se definam com base no que discordam e concordam com ela, quando você não faz isso, você acentua a insegurança da pessoa, fazendo-a sentir, no meio desse teu silêncio, as dúvidas que tanto a perturbam e que ela tanto tenta ignorar. E quando você, com seu ato discreto, sem falar nada, perturba esses indivíduos com as suas próprias inseguranças, eles surtam. Simplesmente surtam e arrumarão encrenca contigo à toa. Te farão perguntas toda hora.
Te procurarão querendo saber opiniões sua, te incomodarão com assuntos fúteis ou esperando que você faça algum tipo de comentário com aquilo. E quanto mais você desviar ou encerrar a situação sem dar nenhuma conclusão para essa pessoa, mais irritada ela ficará, expondo ainda mais as suas fraquezas. Porque o seu silêncio nessas horas revelará o vazio dessas pessoas. Essa é a verdade. Não que você fará isso de propósito. Você em si só estará em silêncio naturalmente, focado nas suas questões, concentrado em suas tarefas. Mas você acha que essa gente desse tipo narcisista, vazia por dentro, dependente de ego, entenderá esse fator? Ela achará que é um ataque pessoal, por incrível que pareça, mesmo você estando de boa na sua. Então, quando indivíduos no geral tentarem te perturbar, quando você estiver concentrado no seu canto, normalmente é por essa razão. Não aguentarão teu silêncio, porque como não sabem o que você pensa sobre elas, essas pessoas em si deixarão suas inseguranças falarem mais alto. Enfim, não se incomode, não leve para o lado pessoal. E não deixe de ser discreto, não se exponha à toa por causa desse tipo de pessoa. Até porque qual seria o sentido de se perturbar e prejudicar o seu silêncio por conta da perturbação e insegurança alheia? Prove com seus resultados. Duvidarão de você? Com certeza. Olharão para ti todo concentrado, discreto, no silêncio e pensarão que você está apenas melancólico, que apenas esconde o fato de que está perdido. Até porque é mais fácil para a imaginação dessas pessoas pensarem que você esconde fracasso do que analisarem que você constrói sucesso em segredo. Elas não querem que você vença, e muito menos querem imaginar esse cenário. Por isso, imaginam e torcem para o pior. Então, quando te verem ali no seu canto, sem falar nada, sem dar notícias, te subestimarão. Pensarão que você é um tolo, que já não sabe o que faz. Provavelmente até espalharão fofocas e mentiras sobre você. Olharão para o seu isolamento como fraqueza e tirarão sarro de ti. Farão brincadeiras pelas suas costas. Te convidarão também para distrações só para te provocar e tentar atrapalhar também. Não respeitarão essa imagem de que você define o teu sucesso. E é por isso que te encherão de dúvidas, querendo que você perca a paciência, que responda algo, que fale com eles o quanto você é bom só para que te perturbem ainda mais. Mas você não provará com palavras. Você não dará satisfação alguma para esse tipo de gente. Se sentem curiosidade, se duvidam ou te subestimam, deixe eles. Porque essas pessoas nunca entenderiam a solitude e o foco de um indivíduo. Gente assim nem sabe o que é solitude no final das contas. Pois mesmo sozinhas, estão a todo custo alimentando esses vícios e fraquezas que possuem. Logo, qual é o valor da dúvida delas? Exatamente, não existe valor. Essas brincadeiras, essas dúvidas, esses comentários tentando fazer com que você desista, te rebaixando, te atrapalhando, tentando te sabotar, não valem de nada. Sendo assim, prove com seus resultados, tenha paciência e deixe as suas ações e efeitos dessas ações falarem por você. Não que você ganhará uma vez e já divulgará suas conquistas. Apenas cresça, cresça e cresça ainda mais, incansavelmente, no silêncio. E chegará um momento que você não precisará dar resposta alguma. Não precisará falar nada, porque os seus resultados se espalharão naturalmente. E essas pessoas perceberão que eram tolas. Tolas porque te subestimaram. Aliás, esse, com certeza, é um dos maiores poderes do silêncio. Fazer com que as pessoas se subestimem, para que você fique em paz, se desenvolvendo, com um caminho livre, enquanto pensam que você não terá nada.
É ótimo estar nessa situação. Vai por mim, é excelente estrategicamente quando te subestimam. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.